Estimados irmãos, que a paz do nosso Deus esteja em nosso coração, e eu tenho certeza que está, porque confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão. E quando nós recebemos o perdão, então nós estamos em paz com Deus. E essa paz habita em cada um de nós. Que a sua palavra encontre sempre lugar, é o primeiro lugar em nosso coração. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém. Irmãos, o nosso texto de hoje é o texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículos 1 a 9. Estamos na reflexão deste livro há algumas semanas já, e hoje esse é o texto destacado. Eclesiastes 8, 1 a 9, que diz o seguinte: quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Esse texto de Eclesiastes, eu penso que de tempos em tempos nós deveríamos olhar para dentro das suas palavras, meditar nelas. Pensar o que essas palavras, o que este sábio está trazendo para a nossa vida, para o nosso coração. Vejam, irmãos, que ele começa fazendo uma pergunta: e quem sabe a interpretação das coisas? Vocês sabem que nós tentamos achar sempre uma solução para tudo. Nós tentamos interpretar todas as coisas. Se o tempo está de um jeito, nós afirmamos que é isso. Se ele muda, nós afirmamos que é aquilo. Se está de uma forma, nós queremos provar que nós estamos certos na nossa interpretação. Até mesmo a palavra de Deus, nós queremos de fato e lutamos para compreendê-la de forma correta. E sem a ação do Espírito Santo nós não conseguiríamos compreendê-la e muito menos crer nela. Se fosse simplesmente conhecer a palavra, eu acho que há cientistas que a conhecem melhor do que eu. Mas a diferença está no crer. E nós precisamos do Espírito para conhecer essa palavra e crer nela, de fato e de verdade. Então a interpretação das Escrituras sem a ação do Espírito, ela é totalmente, nós tentarmos pelas nossa capacidade humana de interpretá-la, é tempo jogado fora. O que nós temos hoje, e nas interpretações que o sábio diz, que nós queremos interpretar todas as coisas,
Nós temos alguns sinais, por exemplo, do fim dos tempos. E já há muitos anos, alguns andam apontando alguns sinais que andam acontecendo como sendo o fim de tudo, de que Jesus está por chegar. É claro que se nós olharmos esses sinais que Jesus deixou para nós, realmente há muitos e muitos sinais evidentes, escancarados diante dos nossos olhos. Mas afirmar ainda que é o fim, não podemos. É difícil. Podemos afirmar, olha, eu creio que está próximo, mas que é o fim, não sabemos. Jesus mesmo, quando ele esteve aqui na terra, ele disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É claro que hoje Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Mas para mim há um sinal de todos os que a Bíblia fala, muito evidente, que quando isso acontecer, aí sim nós podemos dizer de uma forma muito mais firme de que o fim está próximo. Quando Jesus diz que o amor se esfriará. Esse é um dos sinais que, para alguns, talvez acham que o amor está se esfriando de todos quase. Outros entendem que ainda não. Enfim, qual é a sua visão sobre isso? Tem coisas que Deus não permitirá saber, porém a verdadeira sabedoria, que é o temor a Deus, aquela que vem do Espírito Santo, faz algo no semblante da gente. Tem coisas que Deus não mostra e que só o povo de Deus sabe e sente. E o versículo 1, ele ainda diz: a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Muda a dureza. Sabem aquele olhar, muitas vezes preocupado? Aquele quando o seu coração está pesado pelas situações da vida? Aquele momento em que você olha e diz: eu de fato pequei aqui? E muitas vezes nós não encontramos o consolo de forma tão rápida como gostaríamos. Por quê? Porque nós não aceitamos às vezes o perdão de Deus. E então a dureza do olhar, um olhar cansado, um olhar de um rosto cansado, às vezes, de procurar algo que ele, pela força dele, não está encontrando. Mas ele diz assim, que o Espírito mostra, o Espírito alivia aquele semblante cansado, aquele semblante duro, triste. E eu penso que isso já aconteceu com todos nós. Todos nós já devemos ter passado por essa experiência em que alguém olhava para ti e você perguntava: o que você tem? E claro, muitas vezes a gente não quer dizer. E então a gente mente dizendo: não tem nada. Mas quem conhece a peça, quem conhece a pessoa, sabe que a coisa não está boa. E a gente prefere se calar. Até o momento em que então nós percebemos a ação do Espírito, da sabedoria na nossa vida, e aí o semblante encontra descanso. O nosso coração, de fato, ele fica em paz. Interessante que esses momentos eles se tornam tão visíveis na nossa vida que as pessoas enxergam. Nós podemos até mentir,
mas isso está muito evidente. Vejam, irmãos. E então, quando muda o semblante, quando o coração encontra a tranquilidade, a confiança, a paz, então nós conseguimos de novo dar um bom testemunho de fé. Porque nós percebemos o quanto Deus agiu na nossa vida, o quanto Ele transformou aquele momento difícil que vivíamos em um momento mais tranquilo. Esse momento de confissão dos pecados é um momento, na verdade, que o Espírito quer fazer isso com cada coração. Ele quer que você, de fato, descanse no Senhor, de todos os seus pecados. Que pare de procurar perdão onde você não vai encontrar. Que busquemos na fonte certa. Quando o nosso coração está angustiado, Deus quer que você vá até Ele, que você vá até Ele e abra o seu coração, diga para Ele o que está pesando. Muitas vezes nós somos desonestos com Deus na oração, como se Deus não soubesse o que você está sentindo e o que você está pensando. E então mudamos as palavras na oração para tentar esconder algo, um sentimento que estamos tendo naquele momento. E quanto mais nós lutamos para fazer isso, mais nós não conseguimos encontrar aquilo que procuramos. Mas quando nós somos honestos na oração, ali sim nós encontramos o Espírito de Deus age. E aquilo que pesava já não pesa mais. Ele leva embora. Ele apaga. E Ele transforma a vida das pessoas. O versículo 6 ele diz assim: porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. E aí quando eu li esse versículo, eu viajei rapidinho para um lugar lá no Jardim do Éden. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. E aí eu lembro das palavras de Deus, dizendo: não coma, porque se você comer, você vai morrer, você vai conhecer o mal. E nós conhecíamos o bem de uma forma tão plena, nós tínhamos tudo que precisávamos. Mas aquela transgressão nos fez conhecer o mal. É grande o mal que pesa sobre o ser humano, sobre o homem. Passamos a conhecer o mal. Quando você chora, quando você tem vontade de gritar de dor, não tem como fugir destas palavras do pregador. É grande o mal que pesa sobre o ser humano. E eu quero aqui citar alguns males. E é interessante quando nós pensamos no primeiro mal que aconteceu naquele momento, sabe? Qual foi o primeiro mal? E que está presente até hoje? O afastamento de Deus. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi se esconder, foi sair da presença de Deus. E esse afastamento de Deus é o maior mal que podia ter acontecido. E é interessante nós pensarmos um pouquinho na questão, quando Jesus esteve aqui, Ele nos ensinou a orar no Pai Nosso, mas livra-nos do mal. É claro que Jesus, nessa petição, Ele está falando: Pai, me livra de um acidente, me livra de uma morte trágica, livra meus filhos, ou de um momento de eu ter que talvez sepultar meu filho, livra, Pai, de certos males do mundo. Claro que está incluído.
Mas eu entendo que o maior mal que está pedindo ali é esse, que nós não nos afastemos dele. Porque se afastar de Deus é a desgraça do homem. O mundo está onde está porque se afastou de Deus. Porque não busca Deus. Porque acham que a solução está nas mãos de um homem, de uma autoridade, de um poder. E esquecem de Deus e se afastam de Deus cada vez mais. E querem levar a vida como se Deus não existisse, ou se que Deus tivesse que aceitar a vida do ser humano como Ele quer. Deus tem que aceitar homem com homem, mulher com mulher, e eles acham que isso os aproxima de Deus. Não aproxima. Se afasta. Interpretam, como fala a interpretação de todas as coisas, interpretam o amor de Deus de uma maneira que agrada ao coração deles, e não de fato o que é o amor de Deus. É esse afastamento de Deus que está levando o mundo para o buraco, para a perdição. As pessoas não querem saber de Deus. Isso é fato. É Deus só quando eu estou na igreja, agora lá na minha casa, nos meus negócios, na minha vida, no meu dia a dia, Deus não faz a diferença. Esse afastamento de Deus, esse mal que pesa sobre o ser humano, pesa também na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso casamento. Marido e mulher muitas vezes não se entendem. Não conseguem achar um consenso e chegar num consenso. Deus criou o matrimônio, abençoou o matrimônio, mas a dureza do coração do homem, esse afastamento de Deus, fez com que a gente dissesse: Deus, eu quero que seja assim e amém. É a dureza do coração do ser humano. O mal, o pecado, o próprio pecado traz sobre nós um grande sofrimento. Basta olhar no mundo. Olhe no mundo. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas perdem a vida, porque alguns tomam decisão de poder sobre a vida do outro. Bombas. Se joga bomba como se fosse jogar a fruta para alguém comer. Drogas. Se vende drogas e esquece que do outro lado uma família vai se acabar. Muitas vezes não tem o que comer, mas estão lá, pegando o dinheiro daquela família e falam contra o governo, fala contra você, fala contra o pai, fala contra o tio, mas não assumem os seus erros. Ganância. A ganância do ser humano é um mal que pesa na sociedade, que destrói vidas. Mas muitos não enxergam. A ganância é tão grande que se faz um péssimo negócio, engana o outro, rouba do outro e diz: Deus me abençoou. Que bênção de Deus? Nada. Não use o nome de Deus para as falcatruas humanas. Não diga que é bênção de Deus. Aquilo que o ser humano rouba do outro não é bênção de Deus, é roubo. Se fosse bênção, Deus não colocaria: não furtarás. Os próprios males que a natureza nos causa. Chuvas
torrenciais que matam vidas, que faz com que um morro desabe, desça, e tudo que vier pela frente vai levando, ninguém consegue segurar o peso daquilo. São vulcões, terremotos, enchentes, e assim tantas outras calamidades e catástrofes que acontecem ali fora. A morte nós só temos 2 caminhos para a morte. Ou é céu ou é inferno, não existe meio termo. Não existe querer abraçar Deus com o braço direito e o capeta com o braço esquerdo e achar que se for para o inferno o diabo não vai ser tão ruim. Não, vai ser ruim sim, o diabo sempre foi. O preço que ele cobra é caro. Se alguém quiser experimentar, o preço é caro. Assim, irmãos, é grande o mal que pesa sobre o ser humano, enfermidades, crise financeira, crise familiar, filhos que abandonam a fé e fazem os pais chorarem e lamentarem porque não tem mais a certeza que depois lá na eternidade estarão todos juntos. E então choramos e lamentamos. Mas ainda bem que nós temos um ponto, algo que traz esperança, que alivia a tensão do nosso coração, que faz o nosso semblante mostrar a alegria, a satisfação. E eu quero dizer para vocês que na palavra de Deus nós temos esse consolo. Primeiro ponto de consolo está no próprio texto, quando ele diz assim: porque há um tempo e um modo para todo propósito. Quer dizer, em outras palavras, não se preocupe se você hoje chora, se você sofre, acalma o coração, vai passar. Então ele diz, para tudo tem um propósito. Tem um dia que você chora, talvez você chora de manhã, mas à tarde você já está feliz de novo. Um dia você tem um prejuízo financeiro, mas isso vai passar. Depois de uma semana você já está recuperado. Então tudo passa. Esse é um consolo. Tem um tempo para todo o propósito debaixo do sol. Isso é fato. Mas o segundo é o que de fato consola. É ali que nós temos um consolo de fato e de verdade. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quem firma os seus pés, seu coração e sua alma em Jesus Cristo, de fato e de verdade, eles podem tirar a sua vida, mas eles não tiram a sua salvação. Isso é seu, ninguém tira. Jesus Cristo é o ponto que de fato nós podemos firmar o nosso coração. Podemos depositar a nossa esperança nele. Sabe por quê? Porque ele não só disse que tudo passa, mas ele disse, eu estou com você. Ele disse lá naquela cruz, está consumado. Isso ele disse. E é isso que me traz esperança. É isso que me consola. Porque ele colocou um fim em todos os nossos males. Em todos os nossos males. Pensa no seu mal hoje, pois em Jesus tem fim. Perdão é o fim do seu sofrimento pelo pecado. Vida eterna é o fim para o sofrimento da morte eterna. E até mesmo é o fim do nosso sofrimento quando temos que levar um ente querido, por mais que não queiramos. Como disse o nosso texto, não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter. Quer dizer, espírito, você não consegue reter o seu espírito, a sua alma no seu corpo. Por mais que você faça, por mais que você tente, você não consegue. Agora,
quando ele disse lá está consumado, minha alma pode sair do corpo a hora que Deus achar por bem. E está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Então nós partimos em paz. E nós ficamos em paz. Então o mal da morte terrena, esse não já nos atinge mais. Porque nós temos algo além do túmulo, algo que nos traz, de fato, um consolo. Em Neemias 8:10 diz assim: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Sim, irmãos, se alegrem no Senhor. Jesus é o ponto final de todos os males da nossa vida. Tudo está consumado, tudo está resolvido. Que o nosso coração saia desse templo hoje com o semblante tranquilo e sorridente, porque tem a certeza de que encontrou o ponto final de todos os nossos males. Louvado seja o nome do Senhor, que nos enviou o Messias, Jesus Cristo, e Ele cumpriu a lei. Ele nos trouxe paz, perdão, vida e salvação e o fim de todos os nossos males. Amém.